Queria te convidar a levantar as suas mãos agora, fechar os seus olhos e declarar palavras de bênçãos. Derrama o teu coração agora para o Senhor. Não há mais ninguém aqui, esquece quem está do teu lado. Só há uma presença aqui que importa. Você veio até aqui por causa de uma pessoa, Jesus, e Ele está aqui. Ele marcou um encontro contigo nessa noite. Abra sua boca, adore ao Senhor, engrandeça o seu nome. Clame pela presença manifesta do Espírito Santo de Deus. Não há nada como a presença. Não há nada melhor do que essa presença. Nós poderíamos estar um sábado à noite em qualquer outro lugar nessa cidade, mas nenhum desses lugares preencheria o nosso coração como aqui. Nenhum outro lugar pode nos dar essa sensação da maravilhosa presença de Deus. Pai querido, nós queremos te louvar pela tua presença. Nós queremos te agradecer porque temos o privilégio de estar aqui nessa noite. Temos o privilégio de te conhecer. Temos o privilégio de sermos preenchidos de dentro para fora. Obrigado porque um dia o Senhor nos chamou. O Senhor nos tirou da morte eterna e nos trouxe para a luz. Obrigado porque nessa noite podemos cantar que Tu és santo, que Tu és santo para sempre. Podemos cantar que eu sou feliz, porque a minha vida está nas Tuas mãos. Que nessa noite tenhamos mais um encontro contigo. Que nessa noite possamos tocar na Tua presença. Possamos enxergar a Tua glória sendo manifesta nesse lugar. Que o Teu Espírito fale conosco no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queria te convidar a levantar as suas duas mãos para o alto agora e repetir essa declaração comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração nessa noite para ouvir a Tua voz e ter um encontro contigo aqui. Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aplauda ao Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que alegria poder estar com vocês nessa noite, gente. Estava com muitas saudades. Para quem não me conhece, ou quem me conhece também, eu me chamo Vitor. Eu sou casado com a Marina, que infelizmente não está aqui hoje. Ela sempre me acompanha, mas a nossa caçulinha Mavi está doente, já tem alguns dias, com febre e bem irritadinha. Então a Marina ficou em casa para poder cuidar dela. Estamos orando para que o Senhor possa restaurar a saúde dela. Mas nós somos casados há 13 anos, somos pais do Bernardo, do Luca e da Mavi, a nossa caçulinha. Então, ela mandou um abraço aqui para vocês. Nós amamos esse ministério, amamos jovens da nossa igreja. Esse foi um dos primeiros ministérios que nos abraçaram quando nós chegamos em Porto Alegre, que também fizeram parte desse processo de nos sentirmos amados e acolhidos aqui no Rio Grande do Sul. Então, é sempre um carinho muito grande estar aqui com vocês.
E antes de entrarmos na mensagem, eu queria dizer que você vai receber hoje esse flyerzinho, tá? Acredito que no final, André, no final da celebração. Então, no final aqui da celebração, você vai receber um flyer sobre uma conferência que vai acontecer nos dias 7 e 8 de novembro. Então, como é da área da comunicação, então o pessoal pediu para eu dar essa notícia para vocês. É uma conferência muito especial que vai acontecer, organizada pelos nossos irmãos da Brasa Church. Eles estão preparando essa conferência de comunicação. Então, o nosso time de comunicação já está se articulando e se organizando para irem juntos para esses 2 dias de conferência, serem abençoados lá. Nós estamos encorajando que todos participem, mas nós queremos abrir também para você, jovem, que faz parte da nossa igreja, porque pode ser que nessa conferência você seja despertado pelo Espírito para algo que Deus pode fazer através da tua vida nessa área. Então você vai receber ali esse flyer, ali tem as informações, você entra no site também para ver o programa do evento, da conferência, as ministrações, os preletores que estarão lá. Eu tenho certeza que você será abençoado e você será envisionado pelo Senhor ali para essa área. E se você já serve na comunicação, você já está por dentro, provavelmente, eu espero que sim, e já provavelmente está se organizando aí para participar com toda a equipe. Nós estamos vivendo uma série como Igreja Batista Monte Serra, chamada Uma Vida com Propósitos. Provavelmente você já foi ministrado ao longo dessa semana, seja no sábado, seja no domingo. Acredito que vocês estão vivendo também nas células essa jornada, leitura do livro. E como temos sido abençoados por isso. Só para eu ter uma ideia, quantos aqui estão fazendo a vivência do livro em células? Só para eu ter uma boa parte. Então, vocês, eu tenho certeza que estão ainda sendo mais abençoados do que aqueles que só recebem a ministração aqui na celebração. Porque o que nós vivemos com a família espiritual, que é o nosso tema da semana, realmente é uma porção da graça de Deus que Ele só derrama na vida em comunidade. Ele não derrama na celebração coletiva. Só você vivendo para você saber daquilo que eu estou falando. E nessa semana, agora próxima, nós entraremos num novo propósito. E é sobre esse novo propósito que nós falaremos hoje. Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui alguma vez na vida já se matricularam numa academia, pagaram e nem apareceram mais lá? Graças a Deus não estou sozinho nessa. Se só se matricular fizesse a diferença, todo mundo estava fit, né? Como é difícil a gente manter uma constância. E esse ano eu e minha esposa nós decidimos mudar isso na nossa vida. Porque em 13 anos de casamento foram sempre altos e baixos no cuidado com a nossa saúde. A gente sempre quis ver o resultado, mas não tinha a disciplina e a constância para o processo. Não tinha constância e disciplina para progredir dia após dia. Então era sempre intensidade parável. E esse ano a gente falou, não, isso precisa mudar. Então nós começamos a treinar com uma orientação de uma personal aqui da nossa igreja, uma mulher que tem abençoado a nossa equipe e tem sido, gente, que bênção tem sido. Nós estamos sendo discipulados por ela na área da nossa saúde. Ela tem sido a nossa discipuladora. E nesses 4, 5 meses aí que nós estamos já com esse acompanhamento dela, de fato a gente tem visto, graças a Deus, essa área engrenar na nossa vida. Temos realmente nos preocupado com a saúde, temos nos preocupado em cuidar do templo do Espírito Santo. E desde o início, na primeira vez que ela foi lá nos visitar na academia e nos dar as orientações, ela já deixou bem claro tudo aquilo que nós precisaríamos mudar na nossa vida. Porque a gente não veria resultado, a gente não veria um progresso se não houvesse mudança no dia a dia. Se não houvesse mudança nos nossos hábitos. Então uma das coisas que ela falou assim, olha, a primeira coisa é o treino. O treino vocês precisam levar a sério. O treino que eu vou passar para vocês, vocês precisam seguir todas as semanas. Não tem opção de não seguir.
Mas não é só o treino, ela falou para a gente, vocês precisam tomar água. E aí ela me passou 3 litros de água para tomar por dia, gente. Eu não sei o que é mais difícil, se é tomar esse tanto de água, ou tanto de vezes que eu vou no banheiro durante o dia tomando esse tanto de água. Não é fácil, mas a gente tem tentado. Ela falou, além da água tem alimentação. Eu vou passar para vocês aquilo que vocês precisam comer, manhã, tarde e noite, e vocês não podem sair disso. E não para por aí, vocês ainda precisam dormir bem. Precisam dormir 8 horas por dia, no mínimo, senão não vai dar certo. Então, eu recebi as orientações. Eu sabia agora o que eu precisava fazer e mudar nos meus hábitos para que eu pudesse ter resultado. A gente sabe dessas coisas. Para mim não foi nenhuma novidade. Mas como é difícil darmos os passos que são necessários para que a gente chegue no objetivo que nós queremos. E sabe, no discipulado é exatamente a mesma coisa. Discipulado é o processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Discipulado é o processo onde eu e você, dia após dia, vamos aprendendo com Jesus a como viver como Ele. Imitar o que Ele faz, imitar o seu jeito de ser, as suas palavras. Nós sabemos o que é discipulado. Nós sabemos aquilo que nós precisamos fazer para crescer nessa caminhada e nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Mas muitas vezes nós não damos esses passos, não seguimos as orientações que nos são passadas, e ainda assim a gente espera resultados diferentes. Há um tempo atrás eu estava atendendo um homem da nossa igreja, e ele chegou para mim muito frustrado. Ele falou assim, Vitor, eu estou quase desistindo desse negócio de seguir Jesus. Eu sempre pensei que eu era um novo convertido, mas eu me converti em 2009. Já tem 16 anos que eu sou um novo convertido. Assim, tem algo errado. Eu falei, mas o que isso significa? Por que você... Não, é que eu achava que com a jornada eu ia ter um relacionamento com Jesus, que eu ia deixar de ter algumas lutas e tentações. Eu achei que eu ia deixar de ser irado, mas eu não consigo controlar minha ira, não consigo ter domínio próprio. Eu achei que eu ia deixar de ter olhos impuros, de olhar para as mulheres com olhos impuros e ter pensamentos impuros. Mas em 16 anos nada mudou. Enquanto ele foi falando, eu fui orando, Senhor, me dá graça, o que eu vou falar nesse momento? Porque graças a Deus na minha vida, na área espiritual, o Senhor tem me permitido vencer dia após dia essas lutas. Mas a hora que ele começou então a falar sobre os seus hábitos diários, eu perguntei, como é que está a tua vida devocional? Como é que está a leitura da palavra? Como é que está teu tempo de oração, de adoração? Então o Espírito Santo me deu um insight, assim, me lembrou de algo. 2009, o ano que aquele rapaz converteu, foi o ano em que eu comecei a fazer academia. Eu comecei a academia pela primeira vez, eu tinha 14 anos de idade. E eu lembro que eu fiz 14 anos, a academia que tinha perto de casa só podia treinar a partir dos 14. Então, quando eu fiz, eu já me matriculei, já fui. E, gente, ao longo desses anos, eu tenho 30 anos. Então, ao longo desses 16 anos, eu sempre fui para a academia. Agora vocês estão pensando assim, bah, não parece. Eu sei que vocês estão pensando isso. E eu falei isso para ele, eu falei assim, cara, sabia que eu treino há 16 anos? Aí ele olhou para mim assim, falei, eu treino. Entre altos e baixos, mas ao longo desses 16 anos não teve um ano em que eu não me matriculei em uma academia. Falei assim, agora eu vou desistir de cuidar da minha saúde porque eu não tive resultado? Quem eu vou culpar? Eu vou dizer que a culpa foi da academia? Não, nenhuma academia que eu fui prestou. Por isso que não deu resultado. Não, o problema, sabe, não foi a academia, foram os professores. Os professores das academias que eu passei não prestavam. Não sabiam me instruir direito.
Não, o problema foi a minha mãe, antes de casar, que não preparava comida direito para mim. Ou depois de casar, a minha esposa. Eu falei para ele assim, quem que eu vou culpar de treinar 16 anos e não ter resultado nenhum? Ele riu e falou assim, você é o culpado. Eu falei assim, sim, eu sou o culpado. Sabe por quê? Aos 14 anos de idade, eu já ouvi que eu precisava treinar com constância, que eu precisava me alimentar bem, que eu precisava tomar água, que eu precisava dormir. E sabe o que eu fiz ao longo dos 16 anos? Nada disso. Eu até tinha alguns períodos da vida em que 3 meses que eu estava bem engrenando, mas depois eu abria a mão, eu desistia. E dava uns meses eu voltava, mas sempre foi esse altos e baixos, altos e baixos. E eu falei para ele assim, 16 anos de academia. A culpa é de quem de eu não ter resultado? É minha. E na hora ele já entendeu. Ele falou assim, eu entendi. 16 anos que eu sou convertido e a culpa é minha, porque eu não fiz aquilo que precisava. Em 16 anos eu não busquei ser mais parecido com Jesus. Eu não fiz as orientações básicas que me deram, que é ler a Bíblia todo dia. Gente, esse é o mais básico possível. E quantas vezes a gente falha no mais básico possível? Gente, tem que orar todo dia. E não é orar para comer e orar para dormir. É você ter um tempo de oração com o seu pai. E a gente falha. Então passamos anos e anos sendo, entre aspas, crentes. Porque ser discípulo de Jesus é uma coisa, ser crente é outra. E a gente não cresce. E fica nas mesmas lutas, nos mesmos pecados. E aí a culpa é da igreja. A culpa é de Deus. Não, esse negócio aí não é para mim. O propósito dessa semana vai nos dizer que nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Um dos propósitos da nossa vida, que Deus estabeleceu, porque isso é importante ficar claro. Deus nos criou, Deus criou o ser humano, todos nós somos criaturas de Deus. Quem estabelece o propósito de uma criação? O Criador. Quem disse que essa mesa é uma mesa? Quem fez a mesa? Quem disse que essa caixa de som é uma caixa de som? Quem criou a caixa de som? Eu posso olhar para ela e falar assim, não, mas isso aqui não parece muito uma caixa de som. Eu vou fazer dela um banco. Pronto, a partir de agora ela é um banco. Eu posso dizer que ela é o que eu quiser, mas ela continuará sendo uma caixa de som. Porque o Criador dela a criou para ser uma caixa de som. Deus nos criou com alguns propósitos, e são esses propósitos que a gente tem estudado semana após semana. E nós, concordando ou não, temos esses propósitos. O primeiro propósito é que nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Lembra? Esse foi o primeiro. Fomos criados para desenvolver um relacionamento com o nosso Criador. Para adorar a Deus. Para agradar a Deus. Então, quando você não cumpre esse propósito, você vai sentir um vazio na tua alma. Porque você não está fazendo aquilo que você foi feito para fazer. Alguém que não conhece Jesus, alguém que não faz parte de uma família espiritual, sempre vai se sentir vazio. Por quê? Porque ele não está cumprindo o propósito para o qual ele foi criado. Então o primeiro propósito que nós estudamos foi esse. O segundo, que ainda estamos lendo no livro, se você está lendo o livro, você está lendo ainda, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, solitários. Ele nos criou para que possamos fazer parte de uma família espiritual. Então aqueles discípulos de Jesus, que não gostam de viver em comunidade, querem viver sozinhos, eles também se sentirão vazios, porque eles foram feitos e criados para viver com pessoas. Sabe quando eu aprendi isso? Quando eu cheguei na Monte Serra. Porque além de eu ser melancólico e um pouco fleumático, ou seja, nada relacional, eu ainda sou curitibano.
Então eu passei a minha vida inteira achando que esse negócio de me relacionar com pessoas não é para mim. Deus não me fez para isso. Eu lido bem só com a minha família, minha casa, gosto de ficar em casa. E Deus me tratou nessa área chegando aqui, gente. Ainda mais que eu virei vizinho do André. Sabe o que eu percebi? Que muitas das minhas lutas que eu vivi minha vida inteira lá em Curitiba, anos que eu vivi com depressão, com crise de ansiedade, com insatisfação e descontentamento, era na verdade a falta de viver um dos propósitos para os quais eu fui criado. Eu fui criado para viver em comunidade, para viver com pessoas. Quando eu não faço isso, algo na minha vida vai bugar. Alguma pane vai acontecer na minha vida. E hoje eu amo. Quinta-feira, meu dia da família, eu chamei o André e a mim lá. Falei, gente, vem aqui em casa. Eu chamei uma galera aqui para fazer um rolê. E eles negaram, porque agora eles estão meio curitibano também, assim. Brincadeira, gente, eles tinham um compromisso. Mas quando cheguei, ia estar no dia da família chamando amigos para poder viver em comunidade dentro da minha casa. Eu queria mais, dia da família, eu vou ficar só eu aqui sozinho. Nós somos criados para fazer parte da família espiritual. E hoje nós vamos falar sobre esse terceiro propósito, que é você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Isso é discipulado. O termo discípulo na Bíblia, ele significa literalmente um seguidor. Mas para os judeus daquela época, esse termo seguidor não era alguém que só aprendia com alguém. Então, por exemplo, o termo discipulado era muito usado para os mestres da lei em relação aos seus discípulos. Os mestres da lei discipulavam os seus alunos. Mas isso significa que eles não só aprendiam o que eles tinham para ensinar. Eles aprendiam com a vida do seu mestre. Então, a grande diferença do discipulado para uma aula, por exemplo, é que o discipulado vai te dizer assim, isso é o que você tem que aprender. E eu te transmito conhecimento. O discipulado não. O discipulado, o mestre vai chegar e falar assim, vem comigo. Enquanto eu estiver fazendo, você vai aprender. Então, o nosso processo de discipulado com Jesus é seguir Jesus. É nos tornarmos parecidos com Ele. É aprender com Ele e permitir que o Espírito Santo de Deus nos transforme, para que possamos viver como Jesus viveu. Ser semelhante a Cristo consiste na transformação do nosso caráter. Ser semelhante a Cristo consiste na transformação do nosso caráter. E sabe por que do caráter e não da nossa personalidade? Porque se nós mudássemos a nossa personalidade para nos tornarmos como Jesus, nos tornaríamos deuses. Afinal, Jesus era Deus. Então, se eu começo a imitar e me parecer com Jesus, isso começa a me tornar uma divindade. Isso não é bíblico. É o nosso caráter que é transformado. Nos tornamos mais parecidos com Jesus no seu caráter, no seu jeito de ser. É crescer em pensamentos, em ações e no nosso caráter a semelhança de Cristo, dentro da família de Deus e através das circunstâncias da vida. Isso é discipulado. É crescer em pensamentos, em ações e no nosso caráter para sermos mais parecidos com Cristo. E isso vai acontecer dentro da família de Deus e através das circunstâncias que cada um de nós vivemos. Existem 3 áreas que nós devemos ser transformados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, se você tem papel e caneta, eu queria que você anotasse essas 3 áreas, que são as 3 áreas da nossa vida que nos permitirão nos tornar parecidos com Jesus. São 3 áreas que nós precisamos ser transformados para que possamos crescer em relação à imagem de Cristo nas nossas vidas. Essas 3 áreas são os nossos pensamentos, as nossas ações e o nosso caráter. Pensamentos, ações
e caráter. E aqui vem algumas dicas para vocês. Existem 3 As que você pode usar para ser transformado nos seus pensamentos, nas suas ações, no seu caráter. Nos seus pensamentos você precisa, o primeiro A, adotar uma nova mentalidade. Só há uma forma de você ter os seus pensamentos transformados pelo Senhor. É você adotando uma nova mentalidade. Você precisa de um novo jeito de pensar, um novo jeito de raciocinar. Na área das ações, nós precisamos abandonar as nossas ações destrutivas. Então, para você ser transformado nas ações, você precisa abandonar as suas ações destrutivas. E para ser transformado no seu caráter, você precisa assumir um novo caráter. O caráter de Cristo. Então os 3 A's são adotar uma nova mentalidade, abandonar as minhas ações destrutivas e assumir um novo caráter, que é o caráter de Cristo. E com isso você será transformado nos seus pensamentos, nas suas ações e no seu caráter. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre cada uma dessas áreas que precisam ser transformadas para que possamos nos tornar mais semelhantes com Jesus. E a primeira delas são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles precisam ser transformados. Tudo parte dos pensamentos. Nós não mudamos o nosso caráter e as nossas ações sem antes mudar aquilo que passa pela nossa mente. Eu lembro que desde criança meu pai me falava uma frase, assim, falava: filho, o que molda os seus pensamentos, molda a sua prática de vida. O que ele estava me dizendo é: aquilo que você pensa é o que vai se tornar os teus hábitos e consequentemente vai se tornar a sua prática de vida, ou seja, aquilo que você é. O que ele estava me dizendo é: filho, o que você é parte daquilo que você pensa. Os teus pensamentos. E quando nós falamos que precisamos transformar os nossos pensamentos, é porque de fato os nossos pensamentos são maus. Somos pecadores. Temos o pecado correndo no nosso sangue. Por isso a Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 12, verso 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Perceba que para você transformar a sua mente, a primeira coisa é você não se deixar ser amoldado pelos padrões deste mundo. Nós estamos em um mundo caído. Em um mundo que é governado por Satanás. Você sabia disso? A Bíblia nos diz isso. Chegará um dia em que Jesus virá, restaurará todas as coisas e tirará todo o poder de Satanás. Mas ainda hoje, nós vivemos em um mundo governado por ele. Por isso que cada vez mais nós vemos desgraças acontecendo. Cada vez mais os valores e os princípios da palavra de Deus estão sendo distorcidos e deturpados. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para preservar os meus pensamentos é não me deixar ser amoldado pelos padrões deste mundo. O que você vai ouvir aí fora é aquilo que é contrário à palavra de Deus. E não critique as pessoas que estão falando, porque elas ainda não receberam a luz. Tá bom? Então não é olhar para quem está lá fora e falando algo ruim e criticar aquela pessoa. Que absurdo que ela está falando. Calma, gente, ela não tem Jesus ainda. Ela não pode pregar a luz se ela não tem a luz. Agora, você é responsável por blindar a sua mente sobre esses pensamentos. Eu lembro quando eu estava na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz foi uma faculdade de marketing. E foi um grande desafio para mim, naquela faculdade, guardar os meus pensamentos para não ser amoldado pelos padrões desse mundo. Porque aula após aula, dia após dia, eu ouvia professores tentando doutrinar e ensinar aquilo que era contrário à palavra de Deus. E não é fácil.
Eu já tinha toda uma jornada de discípulo de Jesus. Eu já tinha um chamado ao ministério pastoral, embora não exercesse, mas eu já sabia que Deus tinha me chamado. Eu amava Jesus, eu era filho de pastor, neto de pastor, e ainda assim eu fraquejei algumas vezes. Porque essas pessoas, elas têm muita habilidade para te convencer daquilo que elas acreditam. Então nós não podemos nos deixar ser moldados pelos padrões do mundo. Lembre que o mundo, ele sempre vai pregar aquilo que é contrário à palavra de Deus. E quando você faz isso, você poderá então transformar a sua mente através da renovação. E como que eu faço isso? Como que eu transformo a minha mente? Como que eu posso renovar a minha mente? É a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não tem como nós transformarmos a nossa mente, renovarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, se não for bebendo daquilo que é puro, nos alimentando daquilo que é espiritual. E você vai limpando os teus pensamentos daquilo que é contrário à vontade de Deus. E só quando nós fazemos isso é que experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que está nesse texto. Precisamos transformar os nossos pensamentos. E como é que eu vou fazer isso? Filipenses 4, versículo 8, nos dá uma dica de como você pode renovar a sua mente e cuidar dos seus pensamentos para que eles sejam transformados. Filipenses capítulo 4, verso 8, eu vou ler com vocês na versão da Mensagem, que eu acredito que conseguiram transmitir bem aquilo que esse texto quer comunicar. E ele diz assim: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento de vocês com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis e graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar e não amaldiçoar. O que a Bíblia está dizendo para nós é: o que você coloca para dentro da tua mente importa. Isso é o que constrói os teus pensamentos. Eu lembro que, eu imagino que há uns 5 anos atrás, eu ainda não tinha vindo para Porto Alegre, eu tomei uma decisão de não ter mais as redes sociais instaladas no meu celular. E foi quando eu li esse texto. Eu estava lendo esse texto e eu comecei a pensar na minha vida. O que eu tenho colocado para dentro da minha mente que não representa o que está nesse texto? Eu comecei a olhar para a minha vida e, gente, a principal coisa que eu fazia, que não enchia a minha mente com aquilo que era verdadeiro, nobre, respeitável, autêntico, útil, eram as redes sociais. Então até hoje eu não tenho o aplicativo do Instagram no celular. Eu não tenho. Porque aquilo lá coloca na minha mente pensamentos que não atendem os requisitos da palavra de Deus. Então a minha conta fica no celular da minha esposa. Quando chega alguma coisa importante para mim lá, ela me avisa. E eu vejo no celular dela. Quando alguém me marca em alguma coisa, eu quero repostar, eu pego lá, porque no meu celular eu não quero mais. Eu acho que um dos principais soldados de Satanás se chama algoritmo. É um agente do inimigo, gente. Eu lembro que teve uma época que eu li, fui pesquisar, cara, como parar de aparecer coisa ruim no meu Instagram. Eu não queria mais, e aí eu vi uns vídeos sobre como você treinar o algoritmo, né? Eu comecei a treinar, e chegava um momento que só aparecia 3 coisas para mim que é o que eu queria. Era falar de Bíblia, era pastor, era vídeos de igrejas, era coisa sobre o Corinthians e sobre o Dallas Cowboys, que é o meu time da NFL. Só aparecia isso. Eu abria meu Instagram, ia lá no explorar, era Bíblia, Corinthians e Dallas Cowboys. Eu ficava feliz da vida. Sabe o que acontecia? Eu passava 2 dias sem olhar para o Instagram. O algoritmo era sujo. Porque ele sabia que você não estava tão interessado naquele conteúdo. Então ele começa a te apresentar algo diferente.
para ver se esse conteúdo diferente atrai e faz você entrar todo dia e passar mais tempo. Então toda vez que eu passava alguns dias sem usar, eu abria, já tinha menina dançando, menina de biquíni. E eu falei, eu não quero isso para a minha vida. E eu entendi que eu não ia vencer. Eu assisti daí com a minha esposa um documentário no Netflix que fala justamente sobre o algoritmo das redes sociais, e eles falam exatamente isso. Os algoritmos são construídos para te viciar. Então se o conteúdo que você ingere lá não está te viciando, ele vai te mostrar coisa pior, e cada vez pior, até você ficar lá viciado. E eu desinstalei, falei, eu não quero mais ter isso no meu celular. Porque eu preciso levar a sério esse texto. Eu preciso levar a sério aquilo que eu estou colocando para dentro da minha mente. Porque o que molda os meus pensamentos vai moldar as minhas ações e vai moldar o meu caráter. Por isso que a segunda área, depois dos nossos pensamentos, são as nossas ações. As nossas ações precisam ser transformadas pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24, vai nos dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ou seja, você que foi alcançado por Jesus, querido, você precisa tirar a roupa do velho homem. E já passou. Não combina mais com você aquela roupa do velho homem. Esse velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Às vezes a gente tira a roupa do velho homem, ao invés de jogar fora, a gente guarda, deixa lá no cantinho do guarda-roupa. E volta e meia a gente é tentado a colocar de volta. Quando as nossas ações não são compatíveis com o que a gente quer viver. A Bíblia nos diz no verso 24 que precisamos nos revestir do novo homem que foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Eu e você fomos criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Então algumas coisas não combinam mais com a gente. Você consegue imaginar Jesus com o Instagram na mão vendo menina dançando? Você consegue imaginar Jesus com o celular na mão vendo mulher seminua de biquíni? Não combina mais. Não é santidade. Fomos chamados a viver semelhante a Cristo na justiça e na santidade. Essa é a roupa do novo homem. Não dá mais. Se você muda só os seus pensamentos, mas isso não muda as suas práticas, as suas ações, não valeu nada a tua transformação. Eu lembro quando em Curitiba eu atendi um jovem que servia comigo no ministério. E ele falou assim: Vitor, eu estou com uma luta muito grande na área sexual. Muito grande. E a minha batalha na mente, sempre eu caio na pornografia, na masturbação, e eu não consigo vencer essa área. E eu falei para ele: cara, quais são os seus gatilhos? Ele falou: cara, gatilho geralmente é rede social, algo que eu vejo na televisão, numa série. Eu falei: mano, corta isso da tua vida em nome de Jesus. Você está andando na beira do precipício quando você faz isso. E ele falou: não, eu vou fazer isso. E eu lembro quando eu abri o meu Instagram, isso tinha sido antes do meu compromisso de não ter mais. E foi um desses momentos que, igual eu falei para vocês, o algoritmo sempre vem. E eu abri e apareceu um Reels, e não era um Reels de uma mulher nem nada, mas eram algumas frases picantes. E a hora que abriu aquilo, lá embaixo apareceu que ele tinha curtido aquilo. Na hora eu chamei ele. Eu tirei um print, marquei com ele de conversar, falei: mano, esse é o tipo de coisa que você fica vendo no Instagram? Ele baixou a cabeça. Falei: cara, até eu. Eu que sou pastor, sou casado, se eu ficar vendo isso aí todo dia, eu vou cair. Não existe super-homem. Você está colocando isso na tua mente todo dia, está aí curtindo essas coisas, e você acha que você vai conseguir vencer a tentação? Então aquilo que muda a nossa mente, o nosso pensamento, precisa mudar as nossas ações. Se eu não tenho a força, a coragem de tirar um negócio do meu celular,
Que força eu vou ter para vencer tentações maiores que podem surgir na minha frente? A nossa transformação começa nos pensamentos, mas se ela não for para a prática, se ela não for para as ações, ela não vale nada. E a terceira área que nós precisamos de transformação é a área do nosso caráter. Quando nós transformamos os nossos pensamentos, e aí transformamos as ações no dia a dia, o nosso caráter passa a ser transformado. E começamos a receber um caráter como o de Cristo. E Deus usa 3 agentes para moldar o nosso caráter. Assim como Satanás tem um agente do algoritmo que trabalha para ele, Deus tem 3 agentes que trabalham para o Senhor para moldar o nosso caráter. O primeiro é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para nos corrigir. 2 Timóteo 3,16 vai dizer que a palavra de Deus, ela deve nos ensinar, ela deve nos repreender, ela deve nos corrigir. E se você buscar ao Senhor todos os dias na palavra, você vai viver. Você vai ser transformado. O teu caráter será moldado à imagem de Cristo. Muitas vezes você nem vai precisar ser chamado a atenção por outra pessoa, porque a Bíblia já chamou tua atenção. Eu lembro um tempo atrás, quando eu tinha tido uma discussão com a minha esposa e a gente ficou brigado, e eu fui para a Bíblia. Eu estava orgulhoso, não queria pedir perdão, e eu fui para a Bíblia e comecei a ler, e a Bíblia começou a me quebrar. Linha após linha, capítulo após capítulo. Eu não tive outra coisa a fazer senão fechar a Bíblia e pedir perdão para minha esposa, porque a Bíblia nos corrige, a Bíblia nos repreende. Se você não tem um relacionamento com a Bíblia, você nunca terá um caráter transformado. Teu caráter nunca será como o de Cristo, porque o próprio Cristo, quando esteve na terra, conhecia as Escrituras do início ao fim. Inclusive ele só respondia os questionamentos dos fariseus, dos saduceus, citando a Bíblia. Até Satanás, quando foi tentar Jesus no deserto, Jesus só respondeu citando a Bíblia. Teu primeiro aliado para ter o seu caráter transformado precisa ser a palavra de Deus. Não há como nós termos resultado na academia espiritual, que na academia espiritual o resultado é eu me tornar mais parecido com Jesus. Não há como eu ter resultado se eu não me alimentar. Seria a mesma coisa que eu ir treinar todo dia na academia, tomar água direito, dormir direito, mas falar assim: eu só não vou comer, tá? O resto eu faço direitinho. Mas a alimentação eu vou tomar só Coca-Cola, comer salgadinho. Mas o que importa é que eu vou treinar todo dia, beber água e dormir. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque o que vai construir o músculo é o alimento. Se você tem buscado crescer na vida com Deus, no seu caráter em relação a Cristo, e você não se alimenta da palavra todo dia, você vai ficar fraquinho espiritualmente. Nunca vai crescer. O segundo agente de Deus para moldar o nosso caráter é a família de Deus. Lembra do segundo propósito? Aquilo que nós estamos estudando nessa semana? A família de Deus, ela vem para nos lapidar. Provérbios 27:17 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não há como nós sermos moldados para sermos semelhantes a Jesus no nosso caráter se nós não somos afiados por outros discípulos de Jesus. Se nós não vivemos um processo de uma família espiritual em comunidade, aonde pessoas nos lapidam, nos forjam. Quando você convive com pessoas, sabe o que vai acontecer? Muita coisa boa, mas coisas difíceis. A convivência traz conflitos. E sabe o que acontece nos conflitos? Você cresce. Cresce a imagem de Cristo. Às vezes são coisas bobas. Ontem eu e a Marina, a gente estava ministrando no pré-nupcial, e eu contei para o pessoal como eu me irritava do fato dela não fechar a pasta de dente.
todo dia eu ia escovar o dente e a pasta de dente estava lá com a tampa do lado. Era só fechar. E eu ia para ela e falava assim: amor, pode fechar. E a gente começou a brigar por isso. Sabe por quê? Porque a convivência gera estresse. Convivência gera conflito. Depois de 13 anos, sabe o que acontece com a pasta de dente? Ela continua aberta. Mas eu não ligo mais. Um dia eu tomei a decisão. Pensei, vale a pena eu brigar por isso? A gente tinha tido uma discussão bem maior que começou por causa da tampa. E eu falei assim, não vale a pena. Meu casamento vale muito mais do que a tampa da pasta de dente. Eu fui forjado por Deus. Sabe por quê? Porque eu lido no meu dia a dia com colegas de ministério que não pensam igual eu. Eu lido com pessoas no meu dia a dia que não fazem aquilo que eu quero e aquilo que me agrada. Eu lido com pessoas que vão fazer aquilo que me irrita. Mas eu aprendi com a pasta de dente que eu prefiro escolher o relacionamento. Se eu não convivo com pessoas, se eu não permito que pessoas entrem na minha vida para me discipular, para me lapidar, eu não tenho o meu caráter transformado. Quando você vive numa célula, você viverá ali com pessoas que você ama, e você viverá com pessoas que são difíceis. E isso é uma bênção. É uma bênção conviver com pessoas que nos irritam, que não pensam igual a gente, porque nós somos santificados quando isso acontece. A família de Deus, ela é fundamental na minha transformação. Eu não conheço nenhum discípulo de Jesus, nenhum, que seja homem de Deus, mulher de Deus, que seja uma pessoa parecida com Cristo, que seja alguém que não vive um processo de discipulado com alguém. De verdade, eu não conheço. Todas as pessoas que eu conheço, que são homens e mulheres de Deus, que eu me inspiro e me espelho, todos eles buscam ser discipulados por alguém. Eles não caminham sozinhos. Alguns homens que eu conheci de Deus, que foram famosos inclusive, que não caminhavam com ninguém, caíram no meio do caminho. Pastores que com 30, 40 anos de ministério, igrejas gigantes, caíram moralmente. Sabe uma das características comuns? Não caminhavam com ninguém. Se achavam suficiente. E o terceiro agente de Deus para transformar o nosso caráter são as circunstâncias da vida. O Senhor usa as circunstâncias para nos amadurecer. Tiago capítulo 1 verso 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Gente, as circunstâncias difíceis, os desertos, as tempestades são o laboratório que Deus usa para moldar o nosso caráter. Imagina você num laboratório, o Senhor com muito amor, por te amar, Ele pega você e faz você passar ali por algumas situações difíceis, para o teu bem, para o seu caráter ser transformado. Quando nós viemos para Porto Alegre em 2022, logo depois, acho que 3 meses depois, nós fomos para Curitiba, onde nós tínhamos um aniversário para participar. E a Marina, ela estava grávida e nós fomos para Curitiba, e lá, perto de Osório, nós sofremos um acidente. O pneu traseiro do carro estourou, estava numa velocidade considerável, perdi o controle, o carro capotou na freeway. Só não foi para o outro lado da pista porque na hora que ele capotou no canteiro central, a roda de trás prendeu numa placa de velocidade. Senão nós tínhamos ido para o outro lado da pista. O carro obviamente ficou destruído. Quando eu fui acionar o seguro, descobri que o seguro não cobria a perda total. Perdi o carro.
Chegamos em Curitiba, tivemos que alugar um carro no caminho. A Marina estava com um sangramento, fomos para o hospital, ela tinha perdido o bebê. Isso tudo em 2 dias. Cheguei lá em Curitiba, fomos no hospital, soubemos disso e fomos para o aniversário. Ao chegar no aniversário, nós encontramos a minha irmã mais velha, que também estava grávida. E fazia mais de 5 anos que nós não a víamos, porque ela mora em São Paulo. E quando ela chega, ela conta que também perdeu o bebê. E a gente fica muito frustrado com aquilo. Eu volto para Porto Alegre, a gente conversa com o Tércio, com a Martinha, abre o coração desse momento, e o Tércio olha para mim e diz assim: desfruta desse momento. Eu pensei, como assim desfrutar desse momento? Olha o que a gente viveu. Ele falou assim: Deus geralmente só faz isso com quem Ele tem um grande plano. Eu aprendi que a cada crise, Ele me disse, a cada deserto, a cada tempestade, Deus está me preparando para algo maior. Que sem isso Ele não formaria o meu caráter, que é necessário para aquilo que Ele tem para mim. E nós desde aquele momento temos, semana após semana, visto os desafios das circunstâncias da vida como oportunidades de ter o nosso caráter forjado por Deus. Não tem nada que aconteça na tua vida que seja o acaso. Não tem nada que aconteça na tua vida que seja um acidente. Tudo, as provações, os sofrimentos, as perdas, até mesmo as tentações que você vive, podem ser impulsos para o teu amadurecimento. São chamados de Deus para você crescer. Se você permanecer na palavra, caminhar com a família de Deus que Ele tem colocado à sua volta, e você confiar no Senhor até nos momentos de sofrimento, cada passo que você der estará tornando você mais parecido com Jesus. O Espírito Santo, Ele é o nosso personal trainer, que nos ajudará a ter resultado na nossa vida espiritual. E nós já sabemos o que precisamos fazer. Então eu queria encorajar você, jovem, nessa noite, que o Senhor trouxe aqui para ouvir uma palavra que não vem de mim, vem do Senhor. O Senhor está te chamando para viver uma nova camada na tua vida. O Senhor está te chamando a viver uma vida que busca ser semelhante a Cristo, que prioriza isso mais do que qualquer outra coisa. Sabe por que o Senhor prioriza tanto o teu caráter? E faz inclusive você passar por momentos difíceis para forjar teu caráter? Porque o teu caráter é eterno. O resto é passageiro. Por isso que o autor desse livro vai dizer que para Deus o nosso caráter importa mais do que o nosso sucesso. Deus está comprometido com o teu caráter, não com o teu sucesso. Deus está comprometido com a tua formação, não com o teu conforto. Deus está comprometido em te fazer ser alguém mais parecido com Jesus, não alguém que vai viver com luxo. Qual é a tua prioridade? Porque o Senhor só vai conseguir desenvolver isso na nossa vida. Aquilo que Ele tem, Ele sonha para nós, se nós também estivermos dispostos a viver aquilo que Ele tem. Se nós também abrimos mão daquilo que é passageiro e fica nessa terra, para buscar aquilo que é eterno. O Senhor tem isso para mim e para você. Somos chamados a viver em santidade, assim como é Jesus. Queria te convidar a se colocar em pé. Enquanto nós cantamos essa canção de adoração, eu queria encorajar você, que de alguma forma foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. E alguma área da tua vida hoje Deus pediu. Deus tocou e falou assim, essa você precisa entregar. Essa eu quero. Essa área você precisa se tornar mais parecido comigo. Nessa área você precisa crescer em relação ao teu caráter.
Se tem alguma dessas áreas, dos teus pensamentos que precisam ser transformados, das tuas ações, do teu caráter, que hoje você quer entregar ao Senhor e pedir essa transformação para se tornar semelhante a Cristo, enquanto a gente canta, eu vou convidar você para vir aqui à frente. Você poderia ficar no teu lugar, mas você acha que se dentro de um ambiente de discípulos de Jesus, da família espiritual, em um prédio de uma igreja, você não tomar um passo de sair da tua zona de conforto, você vai fazer isso na tua casa? Você acha que se aqui você não der um simples passo de vir até aqui à frente, você acha que com o celular na mão você vai agir diferente? Deus está nos chamando para viver algo corajoso hoje. Então, enquanto nós cantamos e adoramos ao Senhor, você que quer fazer esse compromisso com o Senhor, vem até aqui à frente, faça a tua oração de compromisso. Eu entrego hoje os pés.